Fala aí, meu povo, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de atualização da nossa carteira pública. Vamos hoje fazer o nosso aporte do mês de julho de 2024. Chegamos ao 28º ou 29º mês de aporte. Como vocês sabem, todos os meses eu venho aqui e mostro para vocês o aporte dessa carteira pública, que eu comecei lá no início de 2022, invisto todos os meses R$ 500, mostrando para vocês esse balanceamento, mostrando para vocês onde eu estou fazendo esse aporte e mostrando na prática como montar e estruturar uma boa carteira de investimentos. Lembrando que nós temos na nossa carteira investimentos em renda fixa, ações, fundos imobiliários e também investimentos no exterior. Então, além de mostrar para vocês o aporte na prática, eu vou mostrar um pouquinho mais sobre a carteira, né, o valor, quanto a gente vai receber, né, de dividendos esse mês de julho, como está a rentabilidade, como estão o desempenho de todas as classes de ativos, e também vamos falar um pouquinho sobre a nossa renda fixa de médio prazo que a gente tem na nossa carteira, que é o Tesouro IPCA+, que eu vou aproveitar esse mês para fazer um aporte nesse investimento. Vamos falar um pouquinho sobre o Tesouro IPCA+ também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, tá aprendendo aí a montar a sua carteira de investimentos, eu já te peço para você se inscrever aqui no canal. No final do vídeo, você deixar o seu like, caso esse vídeo agregue para você de alguma forma, e eu sei que vai agregar, e também compartilha aí no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo da família, para as pessoas que gostam desse tema e estão buscando aprender também a investir. Então, sem mais enrolação, vamos para o nosso aporte na nossa carteira pública neste mês de julho de 2024. Antes de mais nada, vamos fazer um apanhado geral. Estamos aqui no nosso dashboard, no nosso Status Invest, esse site de consolidação de carteira. Eu recomendo muito, ele é muito bom para a gente poder entender como está o desempenho da nossa carteira, né, fazer o balanceamento. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como tá. Primeiro aqui a gente tem a nossa rentabilidade, como está a rentabilidade no último ano, né? A rentabilidade no período, no último ano, está em 14,29% e uma rentabilidade total da carteira em quase 30%. Né? Aqui a gente tem a comparação, a gente pode ver aqui em amarelo é o desempenho da nossa carteira. A rentabilidade no último ano está em 14% contra quase 10% do Ibovespa e cerca de 11% do CDI, ou seja, o desempenho da nossa carteira está superando o Ibovespa e superando o CDI também. Aqui, clicando nessa setinha, a gente consegue ter uma visão geral sobre a rentabilidade. Se a gente colocar aqui desde o início, tudo, a gente consegue ver a rentabilidade geral. A gente vê que o CDI, todo esse tempo, está em 32%. A gente lembrando, né, que a gente, nesses últimos anos, né, nesses últimos 2 anos, a gente teve aí o topo da taxa Selic chegando a quase 14%. Então, por isso o CDI teve uma rentabilidade muito alta e a nossa carteira ficou bem próxima, né, chegando ali vamos comparar aqui, chegando ali a quase 30%. E o Ibovespa nesse período, desde o início da nossa carteira, né, que foi em fevereiro do ano de 2022, o Ibovespa rendeu apenas 14%. Então a nossa carteira está com um desempenho muito bom. A gente vê que ela tem pouca volatilidade, justamente por quê? Porque é uma carteira bem diversificada. Voltando aqui para o nosso dashboard, a gente olha aqui o patrimônio para a gente verificar a evolução desse patrimônio. Se a gente colocar ali desde o início, né, a gente consegue ver essa crescente. Obviamente a gente está aportando todos os meses R$ 500 mais os dividendos, mas a gente vê um crescimento muito interessante com base nessa rentabilidade, né, tendo em vista a rentabilidade que a gente acabou de ver também. Então a gente começou lá no início, a gente finalizou o primeiro mês com um patrimônio de R$ 415, né? E hoje a gente está com 16.599 e com o nosso aporte, né, de R$ 500 mais os dividendos, a gente vai passar dos R$ 17 mil. Agora, olhando a parte dos proventos, vamos dar uma olhada aqui. No mês anterior a gente recebeu R$ 76 e esse mês até o momento R$ 59. Então possivelmente a gente vai chegar próximo ao mês passado ou até mesmo superar. Vamos colocar aqui no espaço desde o início para vocês verem a evolução, né? Vejam bem a evolução desses rendimentos. A gente está com um total recebido de 839, ou seja, desde o início a gente já recebeu R$ 839, somando tudo, né, todos os meses. A gente vai vendo essa escadinha, né? Sobe um pouquinho, desce, depois sobe mais um pouco. E à medida que você vai aportando
lucrando mais, investindo os dividendos, aumentando o número de quantidade, aumentando a quantidade de cotas e ações, você vai recebendo cada vez mais, o que te capacita a investir cada vez mais, e esse efeito bola de neve vai começar a acelerar cada vez mais, né? A gente vê aqui que no mês de maio foi o nosso recorde, a gente recebeu 81, mês passado 76, muito próximo, e esse mês a gente já tá com quase 60 reais. E voltando aqui pra gente ver a composição da nossa carteira, né, a nossa macro alocação da nossa carteira, você sabe, eu sempre falo isso aqui nos vídeos de análise da carteira pública, você precisa ter uma macro alocação, uma carteira meta, você precisa definir, saber exatamente qual que é a porcentagem que você quer ter em cada classe. E qual é a nossa macro alocação? É 30% para ações, a gente está com 28,71%, 30% para fundos imobiliários, a gente está com 29%, 15% para o tesouro, que no caso aqui é o Tesouro IPCA, e 25% para ETF no exterior, a gente está com 24,7%. Então o que está mais próximo aqui do nosso objetivo é quem? É o exterior, né? Que o nosso objetivo é ter 25%, a gente está com 24,7%. Então esse mês a gente não vai investir no exterior mais uma vez. Possivelmente no próximo mês eu vou voltar a investir no exterior, mas esse mês ainda não. E o rebalanceamento de uma carteira, como deve funcionar? Você deve focar a maior parte do seu investimento mensal, do seu aporte, na classe, sempre na classe que está mais distante. E quais são as classes que estão mais distantes aqui, apesar de também estarem próximos? Ações e fundos imobiliários. Porém, esse mês a gente vai fazer um pouquinho diferente. Apesar do nosso objetivo, nossa carteira meta para o Tesouro IPCA ser 15%, e a gente está com 17%, ou seja, acima. Então, em tese, a gente não deveria investir no Tesouro IPCA aqui, focar só nas duas que estão mais para trás. Porém, a gente está passando num momento da renda fixa brasileira, que está uma grande oportunidade, principalmente para o Tesouro IPCA. A gente está vendo taxas aí muito altas que a gente não via há muitos anos. IPCA mais 6 e chegamos a bater IPCA mais 6,5. E essa taxa, pessoal, apesar de vocês não estarem muito acostumados, né, a maioria de vocês aqui são novos do mundo dos investimentos, você ter garantido mais de 6% acima da inflação por um longo período de tempo é uma taxa absurda, é uma ótima taxa de rentabilidade para investimentos, ainda mais quando a gente está falando do investimento no tesouro, um investimento extremamente seguro. Então eu não posso abrir mão disso aqui, eu não posso negligenciar essa oportunidade na renda fixa que a gente está tendo. Apesar de a gente estar tendo boas oportunidades também em fundos imobiliários, ações, né? Essa oportunidade do tesouro eu não vou poder deixar passar. Já deixei mês passado ali, no mês passado já estava uma taxa boa, do mês passado para cá bateu esse IPCA mais 6,5, caiu um pouquinho agora, como vocês vão ver, mas eu vou comprar um pouquinho aqui Tesouro IPCA, justamente porque é uma ótima rentabilidade. Então vai voltar a subir aqui um pouquinho, mas não tem problema, né? Nos próximos meses eu vou reinvestindo nas demais classes e aqui vai voltar a baixar, mas eu não posso deixar passar essa oportunidade desse IPCA mais 6%. E já falando um pouquinho aqui sobre o Tesouro IPCA, ele é um investimento que vai garantir ali uma rentabilidade sempre acima da inflação. E um dos principais objetivos quando a gente investe é justamente ganhar da inflação. E você ter 6% acima da inflação é uma ótima rentabilidade. E lembrando, pessoal, que o Tesouro IPCA ele não serve para reserva de emergência. Ele é um tipo de investimento, como eu vou mostrar para vocês aqui, que ele deve ser levado até o vencimento. Isso é muito importante. Para reserva de emergência, você vai utilizar, por exemplo, o Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária, uma caixinha da Nubank, mas não utilize o Tesouro IPCA para esse objetivo. Aqui na nossa carteira a gente investe no Tesouro IPCA 2029, mas ele não seria a reserva de emergência. Essa carteira aqui, ela não está contando com a reserva de emergência, mas já se subentende que a gente já tem uma reserva de emergência montada. Jamais negligencie a reserva de emergência. Estou aqui no site do Tesouro Direto para mostrar para vocês qual é a rentabilidade de hoje, quanto o Tesouro Direto está pagando, o Tesouro IPCA+, que é o nosso, né, o Tesouro IPCA mais 2029. Hoje, a taxa de hoje é IPCA mais 6,17. É uma ótima taxa, acima de 6%, uma baita de uma taxa. O investimento mínimo, pessoal, a partir de R$32, você já consegue comprar ali uma fração desse título, desse Tesouro IPCA. Então é acessível para qualquer pessoa. E o vencimento 15/5/2029, ou seja, ele é um investimento de médio prazo. Aqui a gente tem Simule Investimento, vamos dar uma olhada, vamos fazer uma simulação aqui. Aqui já até mudou um pouquinho a rentabilidade, agora caiu para 6,11%. Mas vamos dar uma olhada aqui, quanto quero
investir hoje? Vamos colocar aqui que se a gente fosse investir 10 mil reais nesse título, o Tesouro IPCA+, ok. E a gente vai manter um aporte, vamos supor, de 500 reais. Isso aqui é só para vocês verem um exemplo e uma comparação com os demais investimentos. Vejam bem, com base na rentabilidade atual, pessoal, a gente teria um total investido de 39 mil reais, né, e o resultado estimado, um valor bruto de 52.575, descontando o imposto de renda e a custódia da Bolsa de Valores, a gente chegaria a um valor total de 50.169 lá em 2029. E comparando aqui com os demais investimentos, né, renderia ali bem mais que a poupança, bem mais que um CDB, mais que um LCI, uma LCA e mais que um fundo DI. Isso porque a gente está pegando um horizonte aqui de médio prazo. Se você for fazer esse teste num Tesouro IPCA 2045, no 2055, por exemplo, o resultado obviamente é muito maior. Eu até peguei aqui, pessoal, uma notícia aqui do Infomoney, né, sobre o Tesouro IPCA. Tá todo mundo falando sobre Tesouro IPCA, eles fizeram aqui essa reportagem, vou até deixar o link aqui na descrição para vocês lerem a importância de vocês entenderem o que é o Tesouro IPCA e a importância desse título. Por isso que eu sempre falo, o Tesouro IPCA é sem dúvida o melhor investimento de renda fixa para médio e longo prazo, desde que você leve até o vencimento. Por quê? Primeiro, ele é o título mais seguro que existe, porque é um título atrelado ao tesouro, é um título do governo, então é o investimento mais seguro que existe. E segundo, porque ele paga acima da inflação, ele está pagando uma ótima rentabilidade acima da inflação, e como eu disse, um dos principais objetivos é justamente para a gente não perder o nosso poder de compra, manter o nosso poder de compra e nos proteger da inflação. A gente sabe como funciona aqui no Brasil, a perda do poder de compra numa moeda fraca como o real é muito maior e a gente tem que se proteger. E o Tesouro IPCA é um dos principais títulos, é um dos principais investimentos que cumpre essa função na nossa carteira. Aqui tem até uma menção à taxa atual, né? Aqui, ó, para você entender se 6%, que a taxa atual é uma taxa boa, a dica dos especialistas é você olhar historicamente, foi o que eu falei com vocês. Historicamente, raras foram as vezes que a gente chegou a essa taxa de IPCA mais 6. Mesmo com as inflações implícitas estando onde estão, as chances de bater o CDI historicamente na janela dos últimos 10 anos foi de 81%. E, portanto, não é sempre que essa janela de oportunidade para renda fixa aparece. Outro ponto importante, como eu já falei para vocês, evite sair antes do vencimento. Você pode até sair, se você quiser, você pode vender antes do vencimento, mas não é indicado porque existe esse tipo de título, existe a marcação a mercado. A marcação a mercado nada mais é do que a variação do preço do título. Então, dependendo dessa variação aí no curto prazo, você pode nesse pequeno período ter um prejuízo. Porém, lembre-se, se você levar até o vencimento, você vai receber exatamente essa taxa contratada no momento que você comprou. Então, por exemplo, hoje eu estou comprando IPCA mais 6%. Então, lá no vencimento eu vou receber exatamente IPCA mais 6,17%. Porém, nesse período vão ocorrer variações, tanto para cima quanto para baixo. Então, por isso que eu sempre falo, compre esse tipo de investimento de médio e longo prazo apenas se você for levar até o vencimento. Só para facilitar o entendimento dessa marcação ao mercado para vocês. Tesouro IPCA, hoje a taxa dele é IPCA mais 6,11%. O preço do título hoje é de R$ 3.233. Esse é o preço do título. Se ele se valorizar amanhã, esse título se valorizar, obviamente o que vai acontecer com essa taxa? Essa taxa ela tem que cair. E por isso eu vou ter uma valorização acima do esperado nesse pequeno período. Porém, se acontecer o contrário, ou seja, esse título se desvalorizar amanhã, por exemplo, amanhã ele está valendo R$3.000. Essa taxa que ela vai subir e o que vai acontecer? Eu vou ter uma rentabilidade negativa, porque o preço do título amanhã vai estar valendo menos do que o preço que eu paguei hoje. Então, sempre busque, invista nesse tipo de título com foco de levá-lo até o vencimento. A mesma coisa para Tesouro IPCA 2035, Tesouro IPCA 2045, Tesouro IPCA 2055. E essa ideia de marcação ao mercado vale também para o Tesouro pré-fixado, tá? Só não vale para o Tesouro Selic. Em relação ao Tesouro Selic, você não precisa se preocupar em relação a isso. Por isso a gente utiliza ele para reserva de emergência e a gente pode resgatar a qualquer momento. Então, voltando aqui para nossa carteira, né, agora que eu falei um pouquinho mais sobre a importância do Tesouro IPCA e a função importante que ele vai cumprir na nossa carteira, que é o que? Nos proteger da inflação e nos dar uma boa rentabilidade com segurança a médio ou longo prazo, dependendo do título
que você vai escolher, se é o 2029, se é o 2045, se é o 2055. Nós vamos dedicar o nosso aporte esse mês a quê? As ações, fundos imobiliários e também ao tesouro. Eu vou fazer o aporte aqui para vocês, eu tô aqui no aplicativo da Nubank, né, onde a gente vai fazer o aporte da nossa carteira, não sei se dá para vocês verem aqui, ó, 585 é o valor disponível, né, somado os 500 reais que eu transferi para cá, mas já tinha aqui 85 reais, inclusive a gente recebeu dividendos hoje é sexta-feira, dia 12 de julho, foi um dia dos pagamentos da maioria dos nossos fundos imobiliários, então a gente recebeu aqui uma quantidade boa, quase 600 reais para a gente poder diversificar aí no Tesouro IPCA, em ações e fundos imobiliários. A minha ideia é mandar cerca de 200 reais mais ou menos para o Tesouro IPCA, e o restante, né, que vai dar 385, eu vou dividir igualmente entre ações e fundos imobiliários. Fundos imobiliários, já olhando aqui a nossa carteira geral, vamos dar uma olhada aqui as porcentagens. A nossa maior porcentagem, a nossa maior posição é o KNRI com 19%, seguido pelo VISC 18%, RSR 11,17%, 17% também o KNCR e o XPLG 17%. Sobraram o quê? As duas menores posições, que inclusive foram os dois últimos fundos que a gente adicionou na carteira, que foi o HGRU e o HGCR. Como eles estão bem mais para trás dos demais, eu vou aportar mais neles também. Já em ações, vocês podem ver que está muito mais equilibrado. A nossa maior posição hoje é Copel, com 13%, seguido por Itaúsa 12%, Fleury 12%, Taesa 12%, Santander 12%, Sanepar 12% também, mas tudo muito próximo, né? Porto Seguro 12% e Caixa Seguridade 11%, então eu vou tentar distribuir de forma bem mais homogênea aqui em ações. E esse foi o aporte do dia 12/7 de 2024, uma fração da cota do Tesouro IPCA 2029, né? A gente investiu R$194, uma cota do HGCR, uma cota do HGRU, aqui tem os seus respectivos valores que eu paguei, 3 ações de Caixa Seguridade, uma ação de Porto Seguro, 4 ações de Sanepar, uma ação de Santander, 3 ações de Itaúsa. Esses outros dois aqui foram no mês passado, ó, 14/6, 14/6. Então esse foi o nosso aporte desse mês. E assim ficou a nossa macro alocação após o aporte. Chegamos ao valor total investido de 17.216. Falei com vocês que a gente ia passar de 17 mil reais, e aqui ficou da seguinte maneira: ali ações a gente permaneceu nos 28%, fundos imobiliários subiu um pouquinho, foi para 29,55, quase chegando ali nos 30%, que é a nossa meta. Tesouro subiu um pouquinho só, né? A gente estava com 17 e pouquinho, agora está 17,93. E exterior, como a gente não investiu, abaixou de 24% para 23%. Show de bola! Próximo mês a gente vai voltar a fazer o balanceamento, buscar fazer o aporte com base aqui na nossa carteira meta, com base na nossa macro alocação de ativos. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de atualização da carteira. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixa um comentário também para eu saber se vocês estão gostando. Muito obrigado e até o próximo vídeo, valeu!